E aí galera, beleza? André aqui. Eu tô testando uma nova funcionalidade do Cloud Code aqui e eu prometo que esse vídeo não vai durar 3 horas, vai ser bem rápido mesmo. É, Porque eu quero te mostrar o que eu tô fazendo, tá? Então eu tô criando um projeto aqui do zero. Ontem eu conversei com um amigo, nós trocamos uma ideia e tal. Outra hora eu falo mais sobre esse projeto, mas é um projeto grande, tá? É um projeto que envolve multi-tenants, tem login do meu cliente e tem login do cliente dos meus clientes e assim vai, tá? Envolve domínio, envolve criação de páginas dinamicamente, então é um negócio bem mais complexo, tá? Aí ontem eu passei um tempão discutindo com a IA, óbvio, sobre o que fazer, tá? Como que a gente faria. Olha só, eu já fiz um desenho aqui, tá? E tudo que eu vou falar pra você aqui, talvez eu já tenha falado, talvez você já tenha ouvido, mas eu vou mostrar pra você na prática como é que eu tô desenvolvendo isso aqui. E eu vou tentar mostrar pra você o resultado final, tá? Se eu não quebrei nada aqui no meio do caminho, tá? Então, olha só. Inicialmente, a ideia do projeto, eu comecei discutindo com o Gemini do Google lá. Eu não gostei muito do resultado final, eu achei bem ruim, pra falar a verdade. E eu voltei a conversar com o Cloud Code. Então, conversando com o Cloud Code, eu conversei com ele e falei, cara, essa é a minha ideia, eu preciso saber assim, esse vai ser o fluxo do usuário. É uma conversa ali mesmo, tá? Eu recomendo que você use, nesses casos aqui, alguma coisa que você possa, em vez de digitar, você possa falar, tá? Eu tô usando o Mac e eu tenho um aplicativo chamado Mac Whisper, tá? Eu não sou patrocinado nem nada, nem, não ganho nada, mas pra mim foi o melhor de todos até agora e não preciso pagar nada, porque eu acho que é a melhor coisa. Tem um plano free aqui bem generoso, tá? No Linux eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido. No Windows tem um dos amigos meus, tá? Que acho que é whisperdictator.com. É bem legal para Windows. Você pode entrar aqui, baixa aí para Windows para você ver como é que funciona. Tem um plano free bem generoso também. Eu acho bem legal, tá? Entra lá, whisperdictator.com. Mas eu acho legal você ter isso para você poder conversar ali e tal, e ir falando do teu fluxo, o que você imagina que vai acontecer com o usuário e tudo mais, tá? E tem essa concepção aqui, e essa concepção vai gerar para você um arquivo chamado prd.md, tá? E olha só como ele é grande. Eu criei aqui um PRD, deixa eu abrir aqui para nós, opa, PRD, e o meu arquivo PRD deu 719 linhas, tá? E ele tem todos os detalhes, como é que vai ser, qual que vai ser a nossa stack, qual que é a estratégia do banco de dados, como é que vai ser o onboarding, como é que vai servir o DNS, como é que vai ser o para buscar dados do lugar lá e tal. E isso tudo foi feito rapidamente, tá? Tá tendo um problema na minha tela aqui, eu não sei por que que ele tá travando. Deixa eu voltar aqui pra você, display, beleza. Ele tá travando aqui na gravação, eu não sei o que que tá acontecendo. Vou tentar desvencilhar disso, mas tá complicado aqui. O OBS tá ficando chato. O que dá pra fazer também gerou esse PRD. A partir desse PRD aqui, a gente começa a conversar com a IA para desenvolver planos, tá? Então a gente tem aqui planos e travou de novo a minha captura. Acho que aqui vai funcionar, tá? Então a gente tem planos aqui. E como é que eu fiz esses planos? Eu fiz conversando com o Cloud Code para variar, só que naquele modo planejamento. Então o que eu fiz? Falei, cara, lê esse PRD e vamos começar a fazer o planejamento. Mas eu não quero um planejamento grande. Como ele é um projeto grande, eu quero que você separe ele em partes menores e crie planejamentos dessas partes menores em arquivos numa pasta local chamada plans, tá? Então aqui no meu plans, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir, tá? Aqui no meu plans, olha só, plans, tá aqui, ó, todos os planos que eu tenho. No começo foi do 1 ao 9, agora tem mais, né, porque eu comecei a conversar mais com ele, mas ele até acabou de criar um aqui que não vai ser necessário. Foi do 1 ao 9 e ele criou planos bem detalhados, tá? Então olha só, qual é o objetivo, o plano primeiro, né? O primeiro plano aqui, ó. Fundação do projeto TurboSite. O TurboSite não vai ser o nome final, tá? Foi só um codinome aqui, porque o nome é horrível. Criar toda a infraestrutura do projeto, qual ambiente que vai ser usado, qual que vai ser o scaffolding, e assim vai, tá? Então é bem detalhado aqui, mas ele não executa nada ainda, tá? E é bem detalhado mesmo, tá? Tem verificação. E como é que você faz isso? Você vai perguntando pra IA. Você fala, cara, na hora de você montar o PRD, você fala, se tem mais alguma pergunta que você quer me fazer? Faça uma pergunta para deixar esse PRD bem robusto. E você tem que continuar fazendo isso, perguntando, falando para ela executar isso para você, porque senão ela vai falar, cara, tá ok, tá certo, vamos executar. Mas você fala, não, tem mais alguma pergunta que você quer me fazer? Pense mais algum caso que você tá pensando, que você não tá levando em consideração aí e vamos conversar mais sobre isso. E sempre tem, tá? A minha ideia é que, sei lá, depois de umas 5 vezes que você pergunta, o PRD já fica bem bom, tá?
Se você quiser ser bem mais chato, você vai no outro modelo, manda o PRD lá para um ChatGPT, para o Gemini e pergunta se tá ok, se ele tem mais alguma pergunta, tá? Então, geralmente é assim que funciona. Então, ele já vai gerar esses planos aqui para você. Eu gerei aqui nessa minha pasta Plans, tá? Tem uma coisa nova aqui agora no Cloud Code, que se você criar esse arquivo aqui, settings.json, na tua pasta do Cloud, você coloca aqui embaixo Plans Directory, você coloca a pasta que ele vai salvar os planos, tá? Tanto que ele gerou um plano aqui embaixo agora há pouco, que foi gerado no modo planejamento, ele gerou aqui embaixo. Ele ainda gera com o nome errado, com aquele nome estranho lá, mas você pode renomear depois sem nenhum problema, tá? No meu caso, eu pedi para ele planejar, mas ele salvar com o nome, com o número para eu poder acompanhar, tá? Então ele gerou aqui, ó, A1, A2, A3, e assim foi até ficar 100%. Então ele criou aqui esses planos. Nesses planos aqui eu não fui conversando muito, assim, porque como o PRD já estava bom, eu deixei o plano, cara, gerou a primeira vez, tá ok, tá? Acho que não dá pra você ficar muito tempo aqui nessa parte, senão você vai ficar doido, tá? Aí depois que tá feito esses planos aqui, eu comecei a pensar nas tasks, tá? Aí o que que eu fiz? Eu tenho aqui, ó, um prompt pra você. Eu falei pra ele, cara, analise o plano, deu um número, né? No caso aqui eu tava fazendo pra 14. Então, ó, analisa o plano 14, que tá lá no ponto Cloud Plans 14. Então, aqui no Plans, no 14, ele analisou isso aqui, tá? Esse arquivo aqui. Eu falei pra ele, analisa também o index lá dos planos. O que que é esse index dos planos aqui? O index tá aqui, ó. É como se fosse uma tabela que mostra tudo que já foi implementado, tudo que tá faltando implementar, qual que é o status do projeto, tá? Porque quando um agente termina de executar, ele não sabe muito bem que etapa que ele está do projeto, nem nada. Eu estou tentando contextualizar ao máximo ele para entender o que está acontecendo, tá? Aí depois disso, eu peço para ele olhar o cloud progress.txt. O que tem nesse progress aqui? O progress tem aqui, olha só, ele tem tudo que você precisa. Opa, peraí que eu errei. Ele tem tudo que você precisa, tudo que o agente precisa para entender alguns problemas que ele teve na geração, no desenvolvimento dele. Ele coloca esses problemas aqui e como que ele resolveu, tá? Isso aqui ajuda os próximos agentes. Ah, se eu for trabalhar com isso aqui, por exemplo, com Property DTO, ele está falando que, olha só, o objeto passa através da cadeia de jobs, né, que nós temos um scheduler rodando por trás, como objetos e não arrays, mesmo com a fila de sincronização. Qualquer job que receba DTO precisa trabalhar tanto com objeto e array. Isso aqui ele arrumou em algum lugar, olha só, ele arrumou aqui, ó, Normalize Properties Job, daí a função Hydrate DTO, tá? O que isso aqui me diz? O próximo agente que for executar isso aqui e vai precisar lidar com isso aqui, ou vai precisar lidar com um Property DTO em algum lugar, ele já sabe qual que é a forma certa de utilizar ele, tá? Então esse progress aqui, ele é atualizado toda vez que rola alguma coisa. Então tem um arquivo aqui, progress.txt. E cara, toda vez que ele vai executar uma task, ele olha isso aqui e no final da execução ele atualiza essa task, tá? É sempre assim que funciona, beleza? Aí ele vai criar isso aqui pra mim, olha só. Antes disso, aqui ele cria tasks para esse plano em .cloud/tasks/014, que é o número do plano, tá? Não executa nenhuma ainda. E olha só que legal, ele faz toda a pesquisa e ele começa a escrever tudo isso aqui nos arquivos lá nas tasks, tá? Aí aqui, então para cada planejamento, por exemplo, ele vai ter task 1, task 2, task 3. Então tá aqui, ó, task 1, task 2, task 3 e task N, tá? Quantas tasks foram necessárias. Tem uma coisa que eu não consigo controlar ainda, que é a janela de contexto, né? Por exemplo, ele cria tasks, às vezes, que são muito grandes e que acabam tendo que compactar a janela de contexto. Por que eu me importo com isso? Porque a janela de contexto está aqui, ó, de 0 a 200 mil tokens é a janela de contexto dos modelos Anthropic hoje, né? Do Opus 4.5 principalmente. E no começo é uma zona verdinha aqui, legal, bonita, que tudo dá certo. Chega um ponto que começa a ficar burro, o modelo começa a ficar burro, começa a se perder no contexto e acaba ficando ruim o resultado. E pior que isso, ele acaba fazendo a compactação e acaba perdendo todo o contexto que ele tinha antes aqui, bonitinho, tá? Travou de novo minha tela aqui, deixa eu refazer ela. Caramba, cara. Alguma coisa com... Aqui.
Beleza. Não sei o que acontece. Deixa eu ver se é alguma coisa. Não tem nada aqui demais. Tá. Mas ele chega num ponto que, cara, fica péssimo o negócio aqui. Aí ele faz a compactação e você fica pior ainda. Então o que já era ruim fica pior. E por que que também e por que que eu vou explicar pra você o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu quero entender como funciona isso aqui e eu quero automatizar depois, tá? Então quanto mais eu entender o que tá acontecendo aqui, mais eu consigo automatizar depois. Eu posso mandar rodar um loop Half lá e roda tudo automático pra mim, tá? Depois que ele gera essas tasks, olha só como é que ele gera. Ele gera aqui, ó. É, no caso da... Vou mostrar 14, que foi a última que ele gerou. Ele gera um overview, que tá aqui, ó. O que que eu vou poder rodar em paralelo? A task 1 travou de novo. Eu não sei o que tá rolando, gente. Window, display. Eu vou colocar application aqui, vamos ver. Não, display. A task 1 ele vai ter que executar de forma sequencial. A task 2 a 6 ele consegue executar em paralelo. E assim vai, tá? E olha só que legal. Como ele já estudou o progress.txt, ele sabe de algumas coisas que já podem levar em consideração nas diretrizes, tá? Então aqui, ó, usa skill frontend design para todas as tasks visuais, todo o texto em português, respeitar a API do Filament 5, ver gotchas 3551 e progress.txt, light mode first, que é o que eu gosto, e não quebrar funcionalidades existentes, né? Tem que falar para ele não quebrar nada que já existe. E aí ele cria as tarefas em si. O que que tem que fazer na primeira, o que que tem que fazer na segunda, na terceira, na quarta, e assim vai, tá? E aí ele criou todas essas tarefas aqui, no 14 aqui, do 0 ao 15. Então, na verdade são 15, né? Porque é do 1 ao 15, o 0 é só um overview. Ele faz isso em todas, tá? A 13 é menorzinha, a 11 é ok. Ele não tem um padrão ainda, tá? Então, por exemplo, na 11 ele gerou um readme, ele não gerou um overview. Mas não tem nenhum problema, a IA se entende lá, sem nenhum problema, tá? Dito isso, ele faz isso aqui e ele cria as tasks. Não executa nenhuma ainda. Então ele vai escrever lá as tasks, beleza. Criou as tasks, agora começa a segunda etapa. Eu tenho um prompt que eu estou desenvolvendo aqui de pouquinho em pouquinho, que é esse start aqui, tá? O que que eu peço para ele fazer? Eu peço para ele olhar o cloudprogress.txt, que é importante colocar no contexto, o index dos planos, para ele entender qual que é o próximo plano que tem que ser executado. Eu peço para ele escolher só um plano, tá? Eu pedi para ele escolher o plano que na verdade é o mais próximo de ser executado, né? Eu falei, ó, estude seu arquivo MD em Cloud Plans Number. Então, por exemplo, o próximo que ele vai executar é o 9. Então ele vai estudar esse plano aqui, ó. Onboarding, é o 10, perdão. É o 10 agora. O 9 ele já executou. Então ele vai estudar esse plano aqui e suas tasks em Cloud Tasks Number. Então é a pasta aqui, então a pasta Tasks 10, com asterisco aqui para ele estudar todos os arquivos que estão aqui dentro, tá? Esses três aqui nesse caso, tá? O 10 aqui é bem pequenininho, talvez ele nem crie as tasks. Mas eu pedi para ele criar as tasks para serem executadas por subagentes em paralelo. Isso aqui é importante para ele usar a nova funcionalidade do Cloud Code, tá? Depois de finalizadas as tasks, rode os testes e, se passarem, atualize o progress.txt com os gotchas e aprendizados das tarefas. Então, cara, isso aqui vai ajudar os próximos agentes a rodar de uma forma mais simples. E atualize o index dos planos com a atualização do projeto. Faça o commit push nas mudanças no final, tá? Dito isso, tá funcionando ainda, tá? Agora sim, olha só. Eu vou limpar a minha janela de contexto. Eu acho que ele atualizou aqui uma coisa que ele não devia ter atualizado, porque eu rodei sem querer um negócio aqui, tá? Ele atualizou alguma coisa aqui. Ele já implementou? Deixa eu ver se ele implementou. Ele já implementou a. Que engraçado. Eu nem me lembro de ter rodado isso aqui, mas ele já implementou a 10, tá? Ele implementou a 10, então ele vai começar a 11 agora. Ó, e foi até bom que ele já executou, porque a 10 foi muito simples. Então ele só editou lá, colocou o tema padrão como light, que é o que eu queria, e adicionou algumas coisas aqui, ó. Algumas coisas no progress.txt. Ele colocou os gotchas da fase 10, o que ele aprendeu. Ele vai rodar os testes para ver se nada quebrou. Passou, olha só, tem 531 testes passando. E tem duas falhas que estão acontecendo por coisas do projeto minha mesmo, tá? Nada se perdeu, ele fez o git, fez o push e foi, tá? Agora, eu vou limpar e eu vou rodar o
prompt do start de novo, tá? Então tá aqui, ó, .cloud /prompts /start. Agora, teoricamente, ele vai ter que pegar o plano 11, tá? Que é corrigir logo quebrado num site público. Eu não sei se vai ser grande também, porque é coisa pequena, tá? Mas vamos ver o que ele vai fazer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ler o progress.txt, ele vai ler o index, ele vai ler os planos. E olha só, ele escolheu que o próximo plano para ser executado é o 11, corrigir logo quebrado no site público. Agora ele vai ler o plano e as tarefas. Eu quero ver se ele vai criar as tasks aqui, tá? Talvez ele não crie, mas nós vamos chegar no ponto que ele vai criar. Ele entendeu o plano, ele vai executar o plano 11 em 3 ondas. Começando com a onda 1, task 001, acessor logo URL, e task 004, verify settings.php em paralelo. Então olha só, ele já começou a executar essas duas tarefas em paralelo, em subagentes, tá? Isso aqui é legal porque, olha só, aqui ele consumiu 20 mil tokens e também 20 mil aqui embaixo. E ele não usou os tokens dessa minha sessão, tá 30% ainda. Então o que ele está fazendo é proteger a minha sessão, aqui, a minha janela de contexto, dos subagentes. Então ele está chamando um subagente aqui, cara, executa essa parada aqui, quando você souber, você me dá o retorno. É isso que ele está fazendo aqui para nós, tá? Nessas duas tasks. E deixa eu ver aqui como é que tá a 11. A 11 aqui, tasks 11. Ah, tem 6 tasks, tá? Tem essa aqui, tem essa e essa. Então tem bastantinha também. Ele completou a primeira onda. O engraçado é que ele não criou as tasks do jeito que eu queria que ele criasse. Acho que eu tenho que arrumar alguma coisa assim. E cria as tasks para serem executadas em subagentes em paralelo. Vamos ver se eu consigo fazer ele funcionar na próxima, tá? Mas ele completou a primeira onda. Ele está executando agora a segunda onda, que é a task 2 e a task 3 em paralelo. Então ele está executando essas duas tasks em paralelo. Olha só, 40 mil tokens na primeira, 37 mil na segunda, e aqui ele só usou 31% da minha janela de contexto, tá? Travou de novo, né? Eu vou ter que mostrar de novo pra vocês, espera aí. Display, window, display, maravilha, tá? Então olha só, de novo, ele terminou essa... Ele tá rodando agora, ele rodou a primeira onda, tá rodando a segunda onda agora. E a segunda onda, ele tá rodando com 2 agentes em paralelo, que é a task 2 e a task 3, tá? Completou a segunda wave, né, a segunda onda, ele vai lançar a terceira onda. Ele deveria estar mostrando aqui embaixo essas ondas, mas ele não tá. Deve ter acontecido alguma coisa no cloud aqui, mas não tem problema. Mas ele está executando em paralelo, olha só. Agora ele está testando a task 5 e a task 6, que são os testes. Então se eu vier aqui, a 5 e a 6 são testes, olha só. Ele está verificando se tem outras referências e está fazendo os testes automatizados para ver se tudo funciona, tá? E depois ele vai atualizar o nosso progress.txt com o que ele aprendeu, tá? Agora ele fez um to-do aqui, ó. Acho que por ser muito pequeno ele não criou as tasks, mas eu já vou mostrar pra você o que ele vai criar aqui. Ele tá agora arrumando na página a referência do logo em todas as páginas, na página de detalhe e no layout base também para todos, tá? Ele tá também arrumando o JSON LD para SEO, todas essas funcionalidades aí para nós também. Isso aqui, gente, mudou bastante o jeito que eu estou desenvolvendo, porque eu consigo manter o controle e eu não preciso usar aqueles frameworks. Você já viu, eu fiz o último vídeo aqui no meu canal também que ficou grande, sobre o GSD. Nada contra o GSD, mas... cara, isso aqui é muito mais direto ao ponto. Eu consigo iterar mais com o modelo. Eu consigo desenvolver ferramentas bem mais complexas usando isso aqui, tá? Ele está arrumando agora essas duas. Está terminando aqui ainda de configurar essas referências. E olha só quantas ferramentas ele chama, quantos tokens ele usou. E aqui na minha janela de contexto, só 32%. Porque ele está usando subagentes, ele não está usando a minha principal, tá? Eu vou limpar aqui do lado para não ficar enchendo o saco. E essas tasks tem muita coisa que dá para fazer, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque abre muitas possibilidades mesmo. Até enquanto ele está desenvolvendo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que está funcionando, olha só. Ele fez esse site aqui praticamente de primeira, tá? Então não tá bonito ainda, não tá ok. Acho que não vai funcionar porque ele tá arrumando aqui, deve ter caído o servidor também. Acho que caiu o servidor, depois eu mostro. Mas ele fez de primeira várias coisas que, cara, foi um sistema complexo desse. E as funcionalidades todas funcionam, tá? Então, tenant funciona, colocar um domínio funciona, o banco de dados já está rodando localmente aqui. Então, ele fez isso de primeira com todo esse planejamento aí. Foi muito legal mesmo, tá? Então, ele cria essas tasks aqui, deixa eu até atualizar aqui, ó. T1, T2,
TN, até chegar nas tasks. Então, cada planejamento tem as tasks. E aí, essas tasks aqui, quando ele executa elas, depois de executar elas, na verdade, ele lê o progress.txt e o progress.txt alimenta as tasks. É sempre assim, tá? O progress é a nossa base de conhecimento para os agentes sempre estarem melhorando o desenvolvimento deles aqui dentro do Cloud Code, tá? 20 minutos de vídeo já, vamos ver. Eu acho que eu consigo fazer um vídeo curto hoje, ó. Finalmente eu vou conseguir fazer um vídeo curto pra vocês. Vou fazer a task 5 agora. Tá rodando em paralelo. Os testes demoram bastante, tá? Eu tenho até que diminuir isso, porque como eu tô desenvolvendo isso do jeito certo, teoricamente, ele tá rodando com testes, tá? E aqui deve ter uns 1.500 testes já que ele roda, toda vez que ele desenvolve alguma coisa. No futuro eu vou agradecer por ter feito isso, mas agora é meio chato porque tem que esperar ele rodar todos os testes. E demora pra caramba, tá? Aqui ele rodou o teste só do local, funcionou, beleza. Mas acho que agora ele tá rodando... Ah, tá procurando outras referências de logo aqui em cima que demora mais, tá? E veja, eu não tô usando MCP, eu não tô usando nenhuma skill aqui, eu tô usando nesse projeto. Eu não tô usando nenhum subagente aqui. Mas eu poderia usar, tá? Mas, vamos ver. Agora sim, ó, ele vai rodar. Ele rodou as 3 ondas. Ele viu que a Task 5 achou e consertou 19 referências quebradas ao longo do meu projeto. E agora ele vai rodar todo o teste aqui. E esse teste demora, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você. Não sei se ele vai mostrar aqui. Ele não vai mostrar, tá? Mas esse teste demora porque daí sim são 1.500 testes que ele vai fazer lá pra ver se quebrou alguma coisa no meu sistema, tá? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Ó, falhou 2 aqui, ó, mas são 534 testes com 1.394 asserções. Então ele tem que testar coisa pra caramba. Esses 2 aqui são erros meus mesmo, que eu tenho que arrumar depois. Agora sim ele vai fazer o update no Progress e no Index. Então olha só, o OBS está funcionando? Tá. No Progress ele vai arrumar aqui no final, ele vai adicionar alguma coisa. E no Índice também, cadê? Olha só, no Progress ele colocou tudo isso aqui. As waves, qual que era o problema, e o que ele teve que arrumar. E tá tudo lá, tá? Aqui, ó, os gotchas. O logo URL é bem maior do que se esperava. Tipo, afetava bem mais lugares do que se esperava. Eu sei que travou aqui de novo. macOS, de Windows. Meu Deus do céu. Logo URL, o SEO Components também ele arrumou tudo isso aqui. Ele marcou lá no index.md que tá completo. Então, se eu vier aqui agora no index.md, aqui nos planes, o 11 tá completo, tá? Tá aqui completinho o 11. Deixa eu ver se consigo mostrar o site agora. Será que ele vai funcionar pra mim? Acho que tá fora do ar. Acho que caiu o sistema. Vou pedir pra ele rodar de novo pra mim. Ele tá fazendo o commit agora, porque eu pedi pra ele fazer o commit. Isso aqui foi feito, galera, assim, tipo, eu comecei a fazer ontem de noite. E eu comecei a tocar mesmo esse negócio perto da hora do almoço pra hoje, tá? Até posso mostrar pra vocês aqui, pra não mostrar que eu tô mentindo. Qual que foi o primeiro commit? Não tem como saber aqui a data. Foi o PRD que eu falei pra vocês, né? Que foi a primeira coisa que eu fiz. Inclusive foi a única coisa que eu tinha feito no começo. Não dá pra saber a data aqui. Ele não tá mostrando a data, tá? Mas olha só. Ontem, 19 horas. Então, aqui, ontem à noite eu terminei de fazer isso aqui. Eu joguei algumas coisas lá, fiz no meu notebook, funcionou, beleza. Aí, às 7 horas, então agora são 4 horas. Então, realmente foi perto do almoço. Eu comecei a mexer em mais algumas coisas aqui, fiz mais alguns planos e tá aí, tá? Então ele terminou. Agora eu vou pedir pra ele rodar. Rodar o aplicativo pra eu testar. Eu quero mostrar pra vocês, tá? É mais pra mostrar realmente do que pra testar. Mas vamos ver, né? Ele tá rodando agora, olha só. Tá rodando num Docker, então não tá rodando localmente. Vamos ver se vai funcionar aqui, né? Porque agora é a hora da verdade.
Não tá funcionando ainda, meu querido. Tá. Agora tá. Isso aqui é um erro que eu acabei de colocar na base, então desconsidere. Mas olha só que legal, ele montou tudo isso aqui de primeira, tá? É dashboard. Isso aqui eu coloquei depois, então tem que desconsiderar. Tá feio ainda, mas eu vou refazer ela. Na verdade, a última task é para refazer tudo isso aqui. Tem uma dashboard legal aqui, tem os imóveis que vai aparecer aqui, os leads que vão aparecer aqui. Já tem exportação funcionando, já tem os filtros funcionando. Aqui as configurações, olha só. O logo já está aparecendo agora. O nome da empresa que você pode colocar, o e-mail e tal, o XML para você configurar. Ainda tem que arrumar algumas coisas de layout, mas eu vou deixar por último, como eu falei para você. E o tema, olha só que legal. Ele já tem aqui um negócio funcionando que está rodando, por exemplo, esse aqui é o site da imobiliária, tá? Se eu entrar aqui e selecionar um outro aqui, por exemplo, o Vibrante, e eu vier aqui e atualizar, ele vai mudar o site da empresa, tá? Então essa vai ser a ideia. Como eu disse, tá feio ainda, mas a gente vai melhorar isso aqui ao longo do tempo, tá? Mas isso aqui foi tudo de primeira, tá, gente? Não foi feito absolutamente mais nada em cima disso aqui. Foi de primeira. Agora o que vai acontecer? Eu vou continuar com o planejamento. Eu vou só dar um commit geral aqui nesse prompt também, porque eu quero salvar tudo que seja possível salvar no meu banco de dados. Inclusive tem alguns arquivos. Deixa eu ver aqui. Tá. Agora tá tudo certo. E assim que tá indo, tá, gente? Então o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou limpar. E eu vou dar um start.md e vai fazer de novo. E agora foi. Então agora eu já consegui automatizar. Se eu quisesse colocar isso aqui no loop, eu colocaria no loop e ele rodaria esse loop aí até terminar os projetos. Então, de novo, ele vai executar, vai ler os progressos e assim vai. Quando eu terminar tudo isso aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado final. Espero que até lá meu OBS esteja funcionando melhor. E é isso aí, espero que tenha te ajudado em alguma coisa aqui nesse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, me manda mensagem aí, vamos trocar uma ideia e até mais. Falou, valeu!